ligado na tela da Band e a partir de agora é tudo nosso. Vamos eu e você e eu no comando do Jogo Aberto. Parece que enfim o ano começou, né, gente? Semana cheia, todo mundo tava meio perdido, vivendo um eterno domingo, né? Mas agora é de verdade. Por exemplo, o time do Jogo Aberto voltou, veio um timaço, um time hoje completo para aquela resenha. E olha, como eu disse, o ano começou para os principais clubes brasileiros também. Lá no Sul, o Fabinho Soldado já está na trincheira colorada. No Grêmio, Caio Paulista chegou com a aprovação de Luiz Castro. No Rio de Janeiro, o Fluminense anunciou o lateral Guilherme Arana. Em Minas, Tite já treinou o Cruzeiro debaixo de muita chuva. E no Galo, o futuro do Hulk, esse segue indefinido. Por aqui, no São Paulo, os novos reforços, Coronel e Danielzinho, já conheceram a nova casa. E o Corinthians começou os trabalhos sem Memphis Depay e Yuri Alberto, que está lá na Itália. Na Baixada, Gabigol já entrou em campo e agora segue à espera do seu parceiro, do craque Neymar. E no Palmeiras, fim do mistério com a chegada de Marlon Freitas. Se liga. Oportunidade muito grande de ganhar campeonatos, então assim, eu tô aqui para ajudar, tô aqui para poder somar. E ansioso também para poder jogar no Allianz, a favor, com a torcida cantando, apoiando, do primeiro até o último minuto. Hoje, representação do elenco, coincidentemente com o meu primeiro dia aqui no CT, eu já vim trabalhando remoto. Pressão inicial excelente, o ambiente feliz, as pessoas muito acolhedoras, um lugar bem cuidado, bem estruturado, com toda a possibilidade de realizar um bom trabalho. A verdade é muito feliz por voltar mais uma vez a esse grande clube. A verdade é que é diferente das outras temporadas, essa foi uma bem diferente, onde eu passei uma lesão bem séria. Um orgulho imenso, tanto para mim quanto para minha família. Estamos super felizes e ansiosos, para essa trajetória que tenho certeza que será muito abençoada e de muita alegria. Como é que tá? Tudo bem? Obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Pessoal. Representa uma alegria enorme de voltar ao Internacional. Saber que as dificuldades vão ser muito grandes, mas nós estamos preparados a fazer um ano muito melhor. Acima de tudo, aprender a cada jogo e botando vitória no corpo, vitória nas competições, que é muito importante aprender vencendo. Agradecer a presença de todos, é sempre importante começar assim, começar com vitória, esses 3 pontos é muito importante, dar confiança ao grupo, entendeu? E vamos buscar sempre melhorar mais e vamos aí, tamo junto, vai Corinthians! Eu já quero saber dele, Ronaldo Giovanelli. Um ótimo dia para você, meu amigo. Favela chegou e representou 1-0 Corinthians na estreia da Copinha. Bom dia, meu amigo. Lívia, bom dia a você, a esses cavalos, de férias, né, Lívia? Que coisa linda. Vou dizer uma coisa pra você, viu? É o time mais vencedor da Copinha e agora esse menino Favela fazendo gols. Vai pra 11ª Copa o Coringão, hein? De olho nesses meninos, Lívia, que os meninos aí jogam bola. E o Ismar Stabile, Dorival, também. Por favor, fiquem de olho nos meninos e no... Vem cá, eu tô de transfer ban, hein? Quem? Tal de transfer ban. Não vai acabar nunca no Corinthians. Pessoal aí do marketing, Stabile, vocês não vão acabar com essa palhaçada aí, não? É contratação nova? Acabar com isso aí desde Chegou o ano pra passado. ficar. Calma, Ronaldo, vamos começar com a Copinha, leve, feliz. Corinthians chegou, venceu, uma coisa de cada vez. Edu Dracena, um ótimo dia pra você. Seja bem-vindo ao Jogo Aberto de 2026. Palmeiras cauteloso no mercado, mas com um perfil diferente. Marlon Freitas chegou. Bom dia, Lívia. Bom dia, meus amigos. Um ótimo ano para todos nós aqui. Realmente, o Palmeiras contratou um jogador agora para chegar e ser titular. Eu acho que a postura da diretoria é essa. Eu acho que a filosofia tem que mudar, porque no ano passado não deu certo. Então, uma contratação como essa do Marlon Freitas, isso acaba animando mais o torcedor e também colocando o Palmeiras em outro patamar. Vamos falar sobre esse meio de campo aí do Palmeiras, porque Evangelista lesionou, então Marlon Freitas deve chegar para ocupar esse espaço e deixar o Andrés um pouco mais à frente. Agora, na abertura do programa, nós vimos ali o Caleri falando e eu olhei para o Cicinho, o olhinho brilhou, porque o departamento médico do São Paulo ficou movimentado. Caleri parou de jogar em abril e voltou a treinar agora. Tava com saudade dele, Cicinho? Bom dia.
Bom dia, Lívia, bom dia, amiguinhos. E eu tenho que rir desses caras, porque isso que é um reforço. Caleri. Agora, o ano passado, que o Andrés era a cereja do bolo. Não vi nada. O outro entra ano, sai ano, é problema. Agora, Caleri, o homem gol voltou. Aguarde o tricolor esse ano de 2026, viu, Lívia? Agora é torcer para que ele volte e fique, né? Porque ficou muito tempo no departamento médico e, infelizmente, é um personagem que fez muita falta, pode ter certeza, nesse time de São Paulo. Pessoal, intervalo rapidinho e na volta nós vamos falar muito sobre a Copinha, né? São Paulo jogou, Corinthians, os times reapresentando. Tem muito assunto e claro que eu conto com a sua participação na Baixada Santista ao vivo do Gabigol. Ele vai falar com a imprensa e você vai acompanhar aqui com a gente. Sai daí não, intervalo é rapidinho, a gente volta já, hein? Ano de Copa do Mundo, mas como sempre também de Copinha. A edição de 2026 começou e o Grêmio teve uma estreia de gala contra o Falcon. Com 20 minutos de jogo, o Clube Gaúcho já tinha 2-0 no placar. Adrielson e Vitor Ramon marcaram para o tricolor. E no primeiro minuto da etapa final, Harley fechou o placar, Grêmio 3-0. Quem venceu com os mesmos números foi o Cruzeiro, que não tomou conhecimento do Barra de Santa Catarina. Fernando, Pablo e João Serve foram às redes para colocar o Cruzeiro na ponta do grupo 13, 3-0. Já o Vasco contou com o brilho da sua grande promessa, Lucas Zuccarello, de 19 anos. Ele abriu o placar contra o Velo Clube. Depois, Bruno Lopes guardou e deu números finais à partida. Vasco 2, Velo Clube nada. Se no sábado a vida de alguns times foi tranquila, no domingo o Botafogo precisou suar para vencer o Águia de Marabá. O único gol do jogo veio só aos 40 da etapa final. Mateuzinho deu a vitória ao Fogão, 1-0. Suado também foi o triunfo do Atlético Mineiro, que viu o União Rondonópolis sair na frente com Gabriel Santana. O Galinho conseguiu um empate só no início do segundo tempo, com Riquelme. A virada veio pouco tempo depois, com Mosquito. João Teixeira aumentou a vantagem e fez o terceiro. O União diminuiu com João Gabriel. Mas no último lance de jogo, Eric bateu de longe e fez um belo gol para fechar o placar. Atlético Mineiro 4, União Rondonópolis 2. Entre os meninos da Vila, brilhou a estrela de Matheus Xavier. O atacante de 18 anos abriu o placar contra o Real Brasília com um belo gol. Depois foi às redes novamente e aumentou a vantagem. Ainda no primeiro tempo, Peixe perdeu um pênalti. E se o jogo estava tranquilo, na etapa final um pênalti bizarro. Tudo isso após uma falha feia do goleiro Gabriel Faria do Real Brasília. Pedro Assis foi o responsável pela cobrança e por fechar o placar. Final 3-0. É isso, o intervalo foi rapidinho, já estamos de volta com o Jogo Aberto. Eu gostei da trilha. Energia lá em cima, até porque é segunda-feira, né? Galera tá ainda no clima do recesso. Todo mundo vai, ó, pra cima, curtir. Futebol aqui no Brasil ainda não tá acontecendo, né? Mas tem muita coisa pra gente acompanhar, porque no final de semana teve bola rolando nos gramados internacionais. A gente começa então falando sobre as oitavas de final da Copa Africana de Nações. O final de semana foi de Copa Africana de Nações na tela da Band. Senegal superou o Sudão nas oitavas e garantiu vaga na próxima fase. Abdallah abriu o placar para os sudaneses. Mas a virada senegalesa veio ainda no primeiro tempo. Papa Gueye empatou e fez 2-1. Na segunda etapa, Mbaye deu números finais ao jogo. 3-1 Senegal. O adversário dos Leões de Teranga nas quartas será Mali, que passou pela Tunísia. Chaouá fez 1-0 para os tunisianos. Mas Sinayoko empatou da marca da Cal nos acréscimos do segundo tempo. Na disputa de pênaltis, Mali garantiu a vaga nos pés de Touré. Do outro lado da chave, Marrocos também assegurou vaga depois de vencer a Tanzânia. 1-0 gol de Brahim Dias. Já Camarões se deu melhor contra a África do Sul. Jamadeu fez 1-0. Kofani ampliou.
Macopa diminuiu, mas não foi o suficiente para evitar a eliminação sul-africana. Nos gramados europeus, Manchester City e Chelsea ficaram no empate. Reinders fez 1-0 City. Mas Enzo Fernandes marcou nos acréscimos da etapa final e deixou tudo igual. Já o líder Arsenal ganhou mais uma, mas não sem sofrimento. O brasileiro Evanilson fez 1-0 Bournemouth. Mas o também brasileiro Gabriel Magalhães deixou tudo igual. Na segunda etapa, o Arsenal virou 3-1, com 2 gols de Declan Rice. Júnior Krupi diminuiu para os donos da casa, 3-2. O Barcelona venceu o Espanhol e segue líder em La Liga. Dani Olmo fez o primeiro e Lewandowski fechou a conta. Já o Real Madrid segue na cola do Barça. Gonzalo Garcia fez 1-0 para os merengues e ampliou no segundo tempo. Asensio fez 3-0 na sequência. O Betis diminuiu com Cucho Hernandes. Mas a reação durou pouco. Gonzalo Garcia fez o terceiro dele e o quarto do Real. E Fran Garcia sacramentou a goleada, 5-1. Só gol bonito. Bom, vamos voltar aqui para o futebol brasileiro. Vamos falar da Copinha, porque São Paulo e Corinthians, justamente esses dois, né, os finalistas da Copinha de 2025, começaram com tudo nessa temporada. Vamos curtir os gols. Eu quero gritar gol, gol, gol. No sábado, em Jaú, interior paulista, o Corinthians sofreu muito para vencer o Trindade de Goiás. Com mais volume ofensivo, o adversário do Timão surpreendeu e exigiu uma grande partida do goleiro Matheus. Não fosse ele, a categoria de favela, centroavante alvinegro, a história poderia ser outra. Com um gol no fim do jogo, o Corinthians garantiu vantagem no grupo. A segunda partida do Timão é amanhã contra o Luverdense. É sempre importante começar assim, começar com vitória. Esses 3 pontos é muito importante, dar confiança ao grupo, entendeu? E vamos buscar sempre melhorar mais e vamos aí, tamo junto, vai Corinthians. Do atual vice para aquela equipe que entra como atual campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo estreou em Sorocaba e teve dificuldade para vencer o Maruinense do Sergipe. Apesar de várias chances perdidas, o São Paulo teve outro desafio maior do que a falta de criatividade da equipe: as entradas duras do time sergipano e a quantidade interminável de jogadores caindo alegando dores. No primeiro tempo, teve bola na trave de Igor Felisberto. Chance perdida pelo centroavante Paulinho. Até que TT cobrou o escanteio e mandou o Olímpico para abrir o placar. Na segunda etapa, quase não teve jogo. Lesões 1000, erros em atacado e muita disputa física. Até que Paulinho matou a partida aos 39 do segundo tempo. São Paulo 2, Maruinense 0. Acima de tudo, aprender a cada jogo e botando vitória no corpo, vitória nas competições, que é muito importante, aprender vencendo. Tá, então, as crias jogando, começando bem, apesar de todo mundo sentindo ali um pouco, né, Ronaldo Giovanelli? Físico, cãibra. Corinthians não teve uma vida tão fácil assim, não. Foi placar magrinho, o suficiente para vencer e comemorar. 1-0 e o Favela ali representando. A gente vai acompanhando o único gol da partida. Isso diz muito a entrega da molecada, isso que é legal ver, né? A entrega dessa molecada no jogo a jogo, muito calor também. Então isso, a molecada tem muitas cãibras, né? É um esforço fora do comum. Porque é o sonho que está sendo realizado, é o sonho de você levar a família também para dentro de campo e procurar fazer o melhor. Então, acho que é o começo de um campeonato onde os melhores vão começar a se destacar mesmo na metade aí desse campeonato, porque são muitos jogos, muita entrega, né? Sim, um negócio muito louco. E o Corinthians foi assim, um jogo dificílimo contra o Trindade, um gol do Favela, um golaço desse menino, mas um jogo muito difícil, né? Muito disputado. E o Corinthians é engraçado que já sendo ajudado, né? Mesmo na Copa. Como que é? Mas já? Tiraram um gol do Favela, do Trindade. A bola
bola linda, passou da linha. Tava impedido, Cici. Você quer mudar a regra? Tava impedido não, gente. É Mas copinha, o seu São Paulo copinha. começou bem, né? Vencendo por 2-0, tem que defender o título. São Paulo ficou num jejum enorme aí de 5 anos, é o atual campeão. Ano passado venceu de virada pra cima do Corinthians, tava né? 2-0 pro Corinthians, Tava 2-0 pro Timão, aí o Isso. São Paulo falou, peraí, meu amigo, ainda tem tempo aqui pra bola rolar. São Paulo foi lá e deu uma bela de uma virada. É a alegria do tricolor, já que o time principal ainda não está acontecendo. Mas fala aí, Cicinho, a molecada estreando bem. Exatamente. O importante é isso, né? Tirar o nervosismo desse jogo de estreia. A gente vê os meninos, né, tendo cãibra devido a toda essa pressão. Mas o São Paulo com 5 jogadores, se eu não me engano, que já foram usados pelo Crespo. E tem o Gustavo Zabarelli, eu acho que é esse o sobrenome dele, que já está sendo monitorado. É o atacante mais jovem do São Paulo, que já está sendo monitorado pelo Barcelona. Aí o torcedor são paulino fica aflito, que não sabe se vai ser vendido por preço de banana ou se nós vamos ver uma joia dessa logo no profissional, né? Bom, se você olhar para um passado recente, você já sabe o que vai acontecer, né? Mas é ano novo, né? Vida nova. Mas é amigo nosso ainda, né? Não, para ter uma vida nova, Edu Dracena, tem que mudar os hábitos, né? E as mesmas pessoas. Mas talvez a mentalidade diferente, Edu. Você vê, o Ronaldo voltou mais tranquilo, é a mesma pessoa. 2 títulos, Bibiano, tô tranquilo. Não deixa o Ronaldo quieto, não tem meia hora de programa. Não acredita que ele mudou, não. Ele tá tranquilo só por enquanto. E vai acabar já a partir de agora, porque o nosso assunto é o quê? Vamos falar do Corinthians agora, porque o ano do Corinthians já começou e começou como? Agitado, sem reforço por causa do transfer ban, mas com pedidas e disputa por Maicon. Martínez está preso na Venezuela e a torcida é cheia de esperança lá na porta do CT Joaquim Grava. Foi preso? Meu Deus! A Fiel não escondia a ansiedade pelo recomeço. O elenco do Corinthians voltou das férias no fim de semana. Na porta do CT Joaquim Grava, vários torcedores aproveitaram para garantir aquele autógrafo, uma foto com os jogadores. Estou feliz, né, de tudo que aconteceu em 2025, né? Do portão para dentro, o elenco teve o primeiro contato com o novo executivo de futebol, Marcelo Paes, ex-CEO do Fortaleza, substituto de Fabinho Soldado. Primeiro dia, para mim, muito proveitoso e todos os dias estaremos aqui dando o nosso melhor junto com os profissionais qualificados que tem aqui no CT, sempre pelo bem do Coringão. O que surpreendeu nessa volta aos trabalhos foi a ausência de Yuri Alberto. O atacante viajou para a Itália para dar andamento ao processo de cidadania. Esse compromisso já estava previamente combinado com a diretoria. Chama a atenção que o atacante recebeu proposta da Roma no ano passado e recusou. O clube garante que a documentação é para fins pessoais. Bom lembrar que Yuri renovou o contrato recentemente, até julho de 2030. A multa rescisória do Camisa 9 para o mercado nacional gira em torno de 500 milhões de reais e 100 milhões de euros para o exterior. O clube paulista detém 50% dos direitos econômicos do jogador. O volante Martínez também não apareceu para treinar. O jogador ficou na Venezuela para resolver burocracias com o passaporte. Sem o documento, ele não tem data para voltar ao Brasil. O país foi atacado pelos Estados Unidos. Agora, Marcelo Paes precisa definir o futuro de alguns atletas. Os atacantes Romero e Thales Magno tiveram os vínculos encerrados no dia 31 de dezembro e já se despediram dos companheiros. O clube fez um agradecimento especial ao ídolo paraguaio nas redes sociais. Você é grande, Corinthians. Continue forte e você vai comigo para sempre. Corinthians é minha vida, minha história, meu amor. O contrato de Andileri também terminou, mas o lateral ainda negocia uma renovação. Pedro Raul, Alex Santana e Fagner voltam de empréstimo. O centroavante vai ser avaliado por Dorival. Já Alex Santana está fora dos planos e vai treinar de forma separada. Também vão trabalhar em horário alternativo Héctor Hernandes e Renato.
O lateral direito Fagner chegou a um acordo para rescindir o contrato com o Corinthians e deve permanecer no Cruzeiro. Homem de confiança de Dorival, o volante Maicon tinha acordo encaminhado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia para seguir no Corinthians por mais 2 anos. Acontece que o Atlético Mineiro demonstrou interesse em contratar o meio-campista por 3 temporadas. Proposta que agradou o Shakhtar, o clube quer manter os 50% dos direitos econômicos do atleta para lucrar em uma eventual venda. A situação segue indefinida. Por aqui, nada de reforços. Marcelo Paz trabalha em conjunto com o departamento jurídico para tentar derrubar o transfer ban nos próximos dias. Com o calendário cheio e muitas pendências para resolver, o Corinthians estreia no próximo domingo no Campeonato Paulista, diante da Ponte Preta, em Itaquera. A boa notícia é que Garro e Martínez, que estavam envolvidos naquela confusão generalizada na final do Paulistão, estão liberados pelo STJD para atuar. Inicialmente marcado para o dia 28, o Timão faz o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro também em casa, contra o Bahia. E no dia 1º de fevereiro, tem taça em jogo, a disputa da Supercopa do Brasil com o Flamengo em Brasília. Começo do ano agitado para o Timão, que na última temporada superou as expectativas da torcida. Tá aí a Tati Tavares atualizando todo o cenário do Corinthians, muita movimentação de chegada e saída, e não tem como falar que o Corinthians não se reforçou. Marcelo Paes chegou e uma das principais notícias ali, depois toda aquela confusão na final ali do Campeonato Paulista, né? Muita gente suspensa, está todo mundo liberado para jogar. Então, sim, é um baita de um reforço. Agora, eu não sou baú para guardar segredo. Eu não tenho segredo com quem está em casa assistindo. Coloca aqui no telão pra gente a imagem do Marcelo Paes, que até o momento é o principal reforço do Corinthians, porque é muito profissional. Fez um trabalho incrível no comando do Fortaleza, né? Colocou o Fortaleza no cenário nacional, nas prateleiras mais altas, quando errou, assumiu. E tá aqui essa imagem aqui, congela pra gente. Cicinho. Eu e tudo e eu aqui. Não passa nada desapercebido. Com a Lívia não passa, não passa. Principal reforço do Corinthians, e eu tô falando sério, é um personagem muito honesto, trabalhador e faz um trabalho incrível. Precisam deixar que ele trabalhe no Corinthians. Agora, qual foi seu comentário aqui enquanto a gente acompanhava a matéria da Tati? Olha, antes do meu comentário, Lívia, eu quero desejar toda a sorte de mundo, porque eu tive com um evento em Goiânia com o Marcelo Paes, quando ele era diretor do Fortaleza, e assim, um cara inteligentíssimo e um cara, assim, de um caráter irreparável, assim, um cara íntegro demais. E vai ter todo o sucesso do mundo no Corinthians exatamente isso, se deixar trabalhar. E eu pedi para frisar exatamente essa foto de como ele chegou, você vê, sorridente, um cara jovem. E assim, se deixarem ele trabalhar, ele vai fazer muitas coisas. Mas, pelo que a gente vê no Corinthians, eu falei pro Ronaldo, guarda bem essa foto, daqui a pouco vai estar igual o Dorival. Vai estar igual o Dorival, vai ter que tingir o cabelo. Mas é um cara espetacular. Ronaldo, é isso, né? Marcelo Paes precisa de liberdade para trabalhar. A gente está brincando aqui, o Cicinho muito bem pontuou aqui sobre o profissionalismo do Marcelo Paes, mas o cenário nos bastidores do Corinthians é conturbado e foi assim a temporada inteira. Por isso a gente destacou muito os 2 títulos do Corinthians ano passado, Paulista e Copa do Brasil, porque os bastidores estavam completamente tumultuados. Marcelo Paes só precisa de liberdade para trabalhar. Sim, e essa produção para de ser clubista. Olha lá, colocaram lá. Corinthians estava disputa por o Maicon e o Martínez preso na Venezuela. Vocês não estão sabendo o que está acontecendo na Venezuela? Tem que comprar um livro. Entrar na internet o que está acontecendo lá. A fronteira está fechada. Não sei se vocês estão sabendo. Como preso? O que é isso? É só para colocar preso no negócio do Corinthians? Maldita produção, hein? Foram contra o ano inteiro, ano passado, e se lascaram. Mas a verdade é uma só. Todo mundo sabe o que aconteceu na Venezuela, então por isso que ele ficou lá, não conseguiu embarcar e vai ter problemas realmente para sair do país. Agora, o Corinthians é o seguinte, com esse Marcelo Paes, ele deu um passo à frente, sim. Sim. Para tentar, até o transfer ban aí também, já colocou o Thales para andar, daqui a pouco é o Félix Torres, daqui a pouco é o Kaká, daqui a pouco muita gente saindo, e isso é importante. Para você fazer esse transfer ban funcionar e você poder fazer contratações boas, porque o Corinthians errou em todas as contratações, acertou em poucas, vai.
Acertou em poucas. Tipo em qual que o Corinthians Tipo qual que acertou? A do Marcelo Paes acertou. Ok, obrigada. A dele acertou. Agora do Félix Torres, dessas inhacas que chegaram. O Vitinho, no finalzinho, mostrou ainda que tem condições de permanecer. Agora o Corinthians precisa fazer a limpeza. Precisa fazer a limpeza, os mais sabem disso. A folha tá lá em cima, parece que acertaram agora com o Fagner também, a ida dele direto aí pro Cruzeiro, sem ter que abrir os cofres que não tem dinheiro lá dentro. Então eu acho que o Corinthians começa bem, com um cara que manja, que entende do que tá fazendo, e o Corinthians limpando os armários lá. Boa, e já com o primeiro grande desafio, o Flamengo lá em Brasília, no dia 1º de fevereiro, um jogaço. Dracena, rapidinho, antes da gente falar sobre a Baixada Santista lá, o Gabigol chegando, olhando rápido esse cenário do Corinthians, se você tivesse que mandar um WhatsApp pro Marcelo Paes e falar, cara, esse setor aqui deu ruim, deu dor de cabeça pro Dorival, foca aqui para poder contratar. Olha, Lívia, são vários setores, eu acredito. Eu acho que o Corinthians, a sua parte defensiva, na dupla de zaga, eu acho que no final ali acertou, com o André Ramalho e o Gustavo Henrique. As laterais também, no final ali começaram a ter mais jogadas, a marcar mais. Então eu vejo assim, as contratações do Corinthians têm que ser pontuais. E jogador que venha para vestir a camisa e ser titular. Para trazer por trazer, como o Ronaldo falou, coloca os meninos da base. A copinha vai estar aí, vai estar dando uma olhada, de repente surge um menino novo ali para estar colocando na equipe principal. Então assim, principalmente, o pessoal falou assim, deixar o Marcelo trabalhar. Tem que dar dinheiro pro Marcelo, pô. Trabalhar ele quer, né? Onde? Já bloquearam o prêmio da Copa do Brasil, já bloquearam. Sem dinheiro. Falar nisso, ainda bem que você lembrou, Cicinho. Duílio, o que você fez com o Corinthians, Duílio? Você arrebentou o Corinthians, você assinou um contrato com o mano de 2 anos, você assinou confissão de dívida, você agora colocou na mão da Caixa o Corinthians e vocês não vão fazer nada. Os sócios, torcedores, nada. O conselho, nada. Turma, nada. Vocês estão de brincadeira. O que ele acabou de fazer agora aí também. O irmão dele que zanzava por aí, o Adriano. Vocês não vão fazer nada. Não é possível. Foi de uma irresponsabilidade enorme, né? A forma que estavam conduzindo o Corinthians. Tanto, cada vez que você abre uma gaveta, você vê que o buraco é um pouco mais fundo. A gente volta a falar do Corinthians daqui a pouquinho. O Dracena é muito familiarizado com a Baixada Santista. Capitão conhece bem, né? Tem tempo que você não vai para Santos, Dracena? Faz um tempinho, viu, Lívia? Faz uns 2, 3 anos. Vou te levar aqui junto com o Jogo Aberto. Vamos para lá, porque esse é o nosso assunto a partir de agora. Porque antes mesmo de ser apresentado, o Gabigol já treinou com a equipe lá no CT Rei Pelé. Vamos ver. Os raios se encontrarão pela primeira vez na cidade de Santos. O camisa 10 renovou até o final de 2026 e viu o 9 chegar por empréstimo de 1 ano. Esta será a terceira passagem do atacante na Baixada Santista. De 2013 a 2016 se firmou como profissional e foi para o futebol europeu. Voltou em 2018. Ficou uma temporada e saiu para o Flamengo. Nesse meio tempo, se consagrou como artilheiro. Foram 7 anos, quase 200 gols marcados. O recém-chegado já vestiu o uniforme e deu as caras no CT Rei Pelé, mas ainda não se encontrou com o Neymar, que deve se reapresentar ainda nesta semana. O ídolo santista decidiu fazer algumas sessões de fisioterapia em sua casa em Mangaratiba. Por pouco, essa dupla ficou só no imaginário do torcedor. Em entrevista, o pai de Neymar disse que seu filho pensou em parar de jogar futebol após a sua última lesão. Só que o camisa 10 voltou atrás e a torcida agradeceu. Aos 29 anos, Gabigol chega para tentar preencher e se fixar em um espaço aonde muitos passaram. Mais de 10 jogadores utilizaram a camisa 9 do Peixe desde a saída de Marcos Leonardo em 2023. Último a conseguir uma sequência de jogos como titular do Peixe. Agora, Gabigol não vai ter muitos desafios assim para se fixar e tomar conta do ataque santista. É fato que os números de Gabigol em 2025 não são os melhores, porém, acima de Tiquinho Soares e Lautaro Dias, principais atacantes da última temporada santista. Juntos, em 55 jogos, marcaram 10 gols. Já o menino da Vila balançou as redes 13 vezes em 49 oportunidades.
O Santos pode se reforçar ainda mais neste início de temporada. Felipe Loyola, pedido de Vojvoda, pode aparecer. O Peixe apresentou uma oferta de 6 milhões de dólares, cerca de 19 milhões de reais, pelo volante que pertence ao Independiente da Argentina. Quem deve se encontrar com Neymar e Gabigol é Rony. A negociação com o Atlético Mineiro está muito avançada e o atacante deve vestir a camisa do Peixe em 2026. Ele pode não ser um dos raios santistas, mas deve ajudar e muito a equipe a sair das carregadas nuvens das últimas temporadas. Já falamos aqui, eu gosto do personagem Rony, tem velocidade, é comprometido, um personagem muito focado, se lesiona pouco e acho que chega para ter espaço nesse Santos. Agora, Dracena, Gabigol, quando surgiu a fumaça do Gabigol voltar para a Vila, muita gente questionando o que o Santos vai fazer isso, é um personagem que é caro, que não jogou nada na temporada passada e eu bati o pé aqui, tive que falar firme com a turma porque não tem como achar que o Gabigol esqueceu como é que se joga a bola. É um personagem novo, é abusado, tem personalidade, gosta de jogo grande, gosta de desafio. E nesse Santos, ele tem espaço. É o que você estava comentando aqui sobre o Corinthians. O Gabigol chega, pega a blusa cheirosinha no vestiário, veste e partiu para campo, né? É isso, e a expectativa é muito grande para fazer a dobradinha com o Neymar, né? Então isso acaba criando uma expectativa no torcedor, no time também, porque o Santos, o ano passado, passou por muita dificuldade, brigou para não cair. Então, o Santos não pode passar novamente o que passou ano passado. Então, de repente, as lições que o Santos teve ano passado para que esse ano possa fazer diferente. E com a chegada do Gabigol, isso acaba subindo um pouco o sarrafo, porque a gente vê que é um atleta que dispensa comentário, só que faz 2 anos que ele não joga futebol. Eu acho que ele retornando para o Santos, né, para sua casa, onde que ele nasceu ali, de repente possa trazer mais confiança, pode trazer aquele futebol que todo mundo já ou conhece, né, que o que já levou para a seleção brasileira, que foi vendido para fora. Então eu entendo assim que vai ser um casamento, espero que seja um casamento feliz, porque a gente sabe que a cobrança vai ser muito grande, principalmente se tratando de Gabriel. Cicinho, para a Copa do Mundo, acho que para o Gabigol não dá mais tempo. Mas o Neymar quer ir para a Copa do Mundo. Ele vai estar ali do lado tentando dar aquela bola mais azeitada, fazendo uma dobradinha com o Neymar, ou seja, vai estar todo mundo de olho no Gabigol. Você apostaria no reencontro dele com bom futebol? Como o Dracena muito bem pontuou aqui, tem 2 anos que a gente fica só no passado, lembrando do que o Gabigol fez no Flamengo. Ele foi para o Cruzeiro para ser o nome, o cara, e acabou como segunda opção no banco. O Neymar, a esperança nossa é exatamente essa, né? Que ele retome o bom futebol, assim como ele começou já no final da temporada passada, né? Ali nos 2, 3 últimos jogos, já começou a ter um comportamento diferente. Então foi um cara decisivo. E se continuar agora, esse ano de 2026, com certeza poderemos ver ele sendo lembrado pelo Ancelotti. Agora, se tratando de Gabigol, ele precisa de sequência de jogos e acredito que no Santos ele terá. Então ele está chegando com todo o respaldo do Santos, todo o respaldo do Neymar. É um cara assim que é inteligente, precisa de cara que faça essa leitura das movimentações dele, e esse cara é o Neymar, então tem tudo para dar certo. Agora tem que ver até onde vai a vaidade do Gabigol, porque essa vaidade que atrapalha ele. Então nós precisamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber se ele vai se dedicar mais dentro ou fora de campo, porque fora de campo também ele gosta aí de ter, não essa questão de vida particular, não estou preocupado com isso não, mas concentrar mais fora de campo do que dentro de campo, então isso daí não dá certo. Mas não. O melhor time para que ele possa voltar a jogar futebol é o Santos. Está em casa. Está em casa, conhece todo mundo, sabe como que a torcida vai abraçá-lo. Então eu vejo assim, é o melhor momento, o melhor cenário. Agora cabe ele aproveitar. Mas muitas vezes quando a gente está em casa, vem a zona de conforto, né? Pô, tô em casa, tô confortável, aqui gostam de mim, eu já conheço todo mundo. 2 golzinhos aqui, uma resenha fora de campo. Você não acha que corre o risco? Mas quando a pessoa está lá embaixo, eu acho que aí sim que ele tem que se provar mais. E como você falou, quando cai numa zona de conforto, é muito difícil sair. Agora, como eu falei, potencial ele tem. Ele tem que aproveitar agora juntamente com o Neymar e os jogadores do Santos. Agora, se vem o Rony, ele já tem uma sombra, porque assim, eu acho, na minha opinião, hoje eu acho o Rony melhor jogador do que o Gabigol. O Rony ele seria titular no meu time.
tivesse que jogar a camisa para um para o outro, hoje você colocaria Rony titular no lugar do... Eu pensei nos três em campo. O Rony é um 4-3-3, cara... O Rony, sim, é um cara que colabora com o time. Agora, assim, eu fui lateral aí no final da minha carreira e tive um treinador, Roberto Carlos, pentacampeão. O Roberto Carlos falava assim, sim, sem hino tudo bem, mas vindo, então o Santos indo tudo bem, e voltando. Quem que vai ajudar? Então, assim... Tem que voltar. Bom, tomara que o Gabigol tenha colocado na sua lista de realizações para 2026 o reencontro com o bom futebol, porque é um personagem muito legal, decisivo, é bacana de acompanhar o futebol do Gabigol. Agora depende dele, tem que querer. Lembrando que hoje ele fala em coletiva de imprensa, pintou Gabigol lá na Baixada Santista, você acompanha ao vivo aqui com a gente no Jogo Aberto. Vamos seguir viajando porque o mercado da bola, enfim, deu uma esquentada nesse final de semana. Lá no Rio de Janeiro, o Fluminense voltou com Guilherme Arana na lateral. Ó, é gostoso, muda até o clima, né? Agora o foco do tricolor é finalizar a transferência de Savarino para as Laranjeiras. Entre Flu e Fogão está tudo certo. A temporada está começando e os clubes já estão movimentando o mercado da bola. Depois de anunciar a contratação de Guilherme Arana, o Fluminense segue ativo em busca de reforços para a sequência do ano. Entre os nomes cotados para vestir a armadura tricolor estão Hulk, do Atlético Mineiro, e Savarino, do Botafogo. No caso de Hulk, o atacante autorizou o próprio staff a abrir conversas com o clube carioca. No entanto, o Galo não tem interesse em liberar o ídolo para outro clube do futebol brasileiro. Atlético Mineiro, Hulk e representantes do jogador se reuniram neste fim de semana em Belo Horizonte. A diretoria do Galo apresentou uma proposta para que Hulk permaneça no clube até o fim da carreira. Uma resposta do atacante é esperada ainda nesta segunda-feira. Já a situação envolvendo Savarino é diferente. Botafogo e Fluminense já chegaram a um acordo pela transferência do jogador. Agora, a negociação depende apenas do aval do venezuelano para ser concretizada entre os rivais cariocas. Caso o Savarino aceite jogar no Fluminense, o Botafogo receberá o volante Wallace Davi, de 18 anos, como parte da negociação. Quem também deve deixar o glorioso é o atacante Jefinho. Ele teve poucos minutos na última temporada por problemas físicos. Foi liberado e deve ser emprestado. Por outro lado, o alvinegro acertou a contratação do zagueiro Ítalo, de 21 anos. Revelado pelo São Paulo, o defensor atuou nas últimas 2 temporadas pelo time B do Toronto FC do Canadá. Ele chegou sem custos e assinou o contrato até 2027. Mesmo com a chegada, o Botafogo ainda aguarda a liberação para registrar novos jogadores. O clube segue cumprindo o transfer ban imposto pela FIFA por conta de uma dívida com o Atlanta United referente à contratação de Thiago Almada em 2024. Olha, eu não lembro de uma temporada de mercado da bola que se falasse tanto em transfer ban como a gente vem vivendo agora nessa virada de 25 para 26. Mas tá ali o Botafogo, o torcedor vai ficando preocupado, muita gente saindo e chegando que é bom nada, e o Fluminense está conseguindo se movimentar no mercado, o Ronaldo Giovanelli, com nomes pontuais. Eu gosto do lateral esquerdo, Guilherme Arana, tem qualidade, tem velocidade, é um cara que vai à frente. Eu gosto da bola dele, e nesse Fluminense que encaixou no final do ano aí, acho que vai dar bom. Mas é o seguinte, Ronaldo comenta já, porque agora nós vamos vir à rede. Chega mais, que estamos com o Jogo Aberto, de olho no mercado da bola, lá no Rio de Janeiro, porque Guilherme Arana é oficial, é jogador do Flu, Ronaldão. Uma bela contratação pelo Fluminense. Eu achei até que eu estava comentando com o Edu aqui, a gente estava vendo o negócio do Arana. Eu achei que ele ia continuar no Galo, porque ele é um baita de um jogador. Difícil você ter um ala como esse menino, uma facilidade para cruzar a bola, uma facilidade para chegar na área. E na idade que ele está, ele encurta os espaços também na hora da marcação. Então, olha, eu vou falar para você, eu gostaria de vê-lo no Corinthians novamente, porque é um lateral espetacular. Parabéns ao Fluminense que contratou um cara e tá aí atrás do Hulk também. Parece que vai levar o Hulk também aí. Então o Fluminense fortíssimo nesse ano aqui, Lili. A notícia é essa vindo de Minas Gerais, que o Hulk não tá feliz lá no Galo, que o seu staff sim já teria o passe livre para conversar, e o Fluminense é o time interessado no Hulk.
tem 40 anos, o Galo quer que ele permaneça em Minas Gerais, que se aposente lá. Ele que conquistou 8 títulos com o Galo, o Hulk. Arana conquistou 9, são personagens vitoriosos. Baita reforço para o Fluminense. Já com a Arana agora, né? Se chegar o Hulk, vai ficando embaçado, porque o Fluminense no final do ano deu uma liga boa. O técnico veja chegou bem, trabalhando. Não foi o Galo que judiou do Hulk, vamos falar aqui. Foi a SAF que cansou o Hulk lá. O pessoal prometeu muita coisa para ele, não só para ele, como alguns jogadores que entraram na justiça também o ano passado. Não sei se vocês estão lembrados disso aí. O ano passado, muitos jogadores entraram na justiça, pediram o que estavam sem receber. Então, não foi o Galo, não foi a torcida do Galo que deixou o Hulk bravo. Foi essa tal de SAF aí, que teve gente que não sei nem onde está aí. Deixaram ele bravo e ele está indo pro Fluminense. Parabéns ao Fluminense. Até porque o Hulk é um personagem que não é polêmico, super honesto no trabalho, dedicado. A gente não costuma ver polêmica do Hulk se tratando. Tem hora que quer apitar jogo, né, Hulk? Todo mundo, vamos né, ser sincera, que aquele papo de amigo. Tem hora que quer apitar o jogo, faz parte do futebol. Né? Calma, vamos analisar o outro lado. Sabe o que é bom no Hulk? É exatamente isso. É um cara que é financeiramente estabilizado, um cara vitorioso, jogou Copa do Mundo. E às vezes não precisaria também dele dar esses esquetes que ele dá aí, chorar, né? Mas é um cara que não gosta de perder. E é um cara que o São Paulo precisaria. Entendeu? Você quer todo mundo também? Não é que eu quero, é que eu tô... Já que quer ir embora do Galo, por que não? Exatamente. Onde estão? Cadê os diretores do São Paulo para assistir? Cadê os diretores do São Paulo para assistir as programações de esporte exatamente para ver quem está no mercado? Porque o Hulk é um cara que se encaixaria perfeitamente. Sim, você ouviu aqui esse barulhinho? Faz de novo. Não tem dinheiro, o São Paulo tem. Mas ele sai 0,800 lá do... bloqueado no tricolor paulista, meu amigo. Tem muita coisa pra acontecer ali. Acho que não dá bom, não. Sai do Galo sem receber, mas do São Paulo sem receber. Já que o nosso assunto ficou em Minas Gerais, vamos pra lá então, porque o trem lá é bom, vamos pra Minas, porque o Tite já chegou trabalhando no Cruzeiro e sonha com a chegada do meio Gerson. No Galo, é o nosso assunto aqui, uma reunião entre o Hulk com a diretoria pode sim, de fato, agora definir o futuro do atacante dentro ou fora do clube. A temporada dos rivais mineiros começou com algumas mudanças e muitas indefinições. No Cruzeiro, o técnico Tite comanda os primeiros treinamentos à frente do clube, que está de volta à Copa Libertadores depois de 7 anos. Primeiro, o agradecimento pela grandeza do Cruzeiro, pela responsabilidade que tem paralelamente a isso, a estar integrado numa equipe toda. Se o Tite chegou, quem saiu foi o Gabriel Barbosa. O atacante foi emprestado ao Santos por uma temporada. Pesaram o baixo rendimento, o alto salário e a relação ruim com o novo treinador do Cruzeiro. Isso desde os tempos dos dois no Flamengo. Além de Gabigol, outros jogadores deixaram o Cruzeiro. Entre eles, o meia Eduardo e o atacante Bolassi. Quem fica é o Caio Jorge. O Cruzeiro resistiu ao interesse do Flamengo e segurou o artilheiro do Brasileirão. Para falar em chegadas, o clube está prestes a anunciar Chico da Costa, que pertence ao Cerro Porteño do Paraguai e defendeu o Mirassol no Brasileirão. E o goleiro Matheus Cunha, ex-Flamengo, que já treina na Toca 2. O Cruzeiro segue no mercado em busca de reforços e com 2 prioridades. Renovar o contrato do camisa 10, Matheus Pereira, que se encerra em 6 meses. E contratar o meia Gerson, que está no Zenit da Rússia. O pai do jogador esteve em Belo Horizonte no último final de semana e espera um desfecho da negociação entre os clubes. Estou chegando aqui para bater um papo com o pessoal do Cruzeiro aí. Na verdade, eu vou saber como é que está hoje. Estou vindo mais para bater um papo. Agora, a melhor pessoa para dizer isso aí para você é lá o Zenit, né? Porque a gente tem contrato com o Zenit. Vem aqui mais para a gente bater um papo aí, ver o que está acontecendo, o que vai acontecer. No Atlético, a principal indefinição é sobre o futuro do atacante Hulk. O contrato dele vai até o fim deste ano, mas o Fluminense tem interesse no ídolo da torcida atleticana. O clube tenta convencer o atleta a ficar. Outro nome de peso já deixou o Atlético e foi para as Laranjeiras. O lateral esquerdo, Guilherme Arana. Foram 6 anos no Galo, com 9 títulos conquistados. Rony está perto de ser atleta do Santos e Scarpa desperta o interesse do São Paulo. O único jogador contratado até agora foi o lateral esquerdo, Renan Lodge.
O atleta conseguiu a rescisão unilateral do contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita e vai ser o substituto de Guilherme Arana na lateral esquerda do Atlético. O objetivo principal é para o Galo voltar, né, uma Copa Libertadores, voltar a ser protagonista. Tá aí, olha, nas últimas temporadas, Cicinho, Dracena e Ronaldo, toda vez que começa o ano, a gente pensa assim, quem vai brigar na prateleira de cima do brasileiro? Palmeiras, Flamengo, o Galo sempre vem como um forte candidato. Aí você vê o mercado da bola do Galo, chegou o Renan Lodge. E a gente só fala sobre saída. Cicinho, esse ano não vamos colocar ali num G4 o Atlético Mineiro para brigar por tudo, porque promete muito, vem entregando pouco. Eu não sei o que acontece no Atlético Mineiro, que nos últimos anos não consegue brigar, não entregar o futebol, oscila muito durante a temporada. O Hulk quer ir embora, o Arana já foi. O que está acontecendo com o Galo? Esse ano não vamos colocar nessa prateleira? Não, eu não coloco, até porque os jogadores permanecem, né? E o clima não terminou legal entre torcedor e jogadores, né? O clube, até pelo desempenho dos atletas, né? O Atlético Mineiro jogando muito abaixo, o Sampaoli não conseguiu dar essa cara para o time do Atlético Mineiro e ainda tem a insatisfação do Rony, que provavelmente deve sair. O Scarpas não está o mesmo Scarpa na qual nós estamos acostumados a ver. Então, assim, os problemas do Atlético Mineiro provavelmente para essa próxima temporada vai continuar, porque para um time que almeja títulos, como o Renan Lodge colocou aí, é pouco. Somente o lateral esquerdo. O último apaga a luz? É isso? É, porque é um desmanche, apaga a luz? É, exatamente. Eu acho que não vai dar bingo, não. O que a gente está acompanhando é isso, é só a partida. Chegar que é bom nada, o Galo realmente, esse ano acho que não vem nesse pelotão da frente, não vem como aposta. É bom que aí a gente também não se decepciona. Às vezes o torcedor fica bravo, achando que está desrespeitando, e não é o caso, é respeito máximo, mas todo ano eu me decepciono porque eu crio expectativa no Atlético Mineiro, que tinham grandes personagens. Agora, Dracena, você conhece muito bem o Cruzeiro. Você ficou lá há bastante tempo, teve no início da gestão do Pedrinho essa remontada do Cruzeiro, investiu muito na reta final do ano, estava ali quietinho como bom mineiro, né? Palmeiras e Flamengo se engolindo, brigando ponta a ponta. O Cruzeiro dá mole que eu tô chegando. Eu tô aqui indo só por fora, faltou pouco ali, né? Demorou um pouquinho para despertar, mas quando veio forte. O Tite ainda não falou com a imprensa, a gente vai ficar de olho na sua apresentação oficial. Já chegou, deu treino, pegou chuva. E eu quero saber de você que justamente a sua expectativa para esse Cruzeiro. Vem para brigar? Você acha que esse time tem a cara do Tite? Ele vai ter a oportunidade de fazer um bom trabalho? Vai brigar por título, sim, eu vejo, viu, Lívia? Porque a gente vê que o Cruzeiro tem já uma espinha dorsal e com a chegada do Tite, ele com certeza vai implantar a sua filosofia de trabalho. Os jogadores vão procurar entender a maneira como o Tite gosta de trabalhar. É um time mais compacto, um time reativo, que marca muito bem e sai no contra-ataque. E eu acho que o grande reforço para mim, além da contratação do Tite, é a permanência do Matheus Pereira. O Cruzeiro tem que fazer todo o esforço possível para manter o grande jogador que é o Matheus Pereira, porque é um cara que chama a responsabilidade, é um cara diferente no futebol. Então, quando você tem esse cara dentro do seu elenco, você não pode deixar sair. Então, é claro, permanecendo ele e provavelmente com a chegada do Gerson, o Cruzeiro com certeza é um dos candidatos ao título aí do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. Bom, eu gosto. Agora, Ronaldo, antigamente, quando você falava assim, gestão de carreira, era algo pouco conhecido, que era difícil de você encontrar bons profissionais para te assessorar, ou então não tinha tanto um olhar técnico para a gestão da carreira do jogador. Você, melhor do que eu, pode falar sobre isso. O que fazem com a carreira desse personagem que está na tela, o Gerson, para mim, assim, é algo incrível. Ele estava no Flamengo, ele vai embora, ele volta para o Flamengo, está jogando na seleção, estava voando no meio de campo do Flamengo, aí vai para o Zenit. Ele foi para o Zenit fazer um total de nada, passar frio no banco. Aí agora, olha, quero voltar porque eu quero Copa do Mundo. Gente, mas é tão difícil você pensar num projeto a longo prazo. Cara, você é capitão do Flamengo, você está jogando bem, a torcida gosta de você, você voltou, conseguiu se reencontrar nesse time do Flamengo, aí volta com a cara mais lavada. Olha, Flamengo, se quiser, tô aqui.
Ganhando bem também, Casa né? da mãe Joana, né? Ó, se quiser, eu abandonei vocês pela segunda vez, mas se quiser, eu tô aqui. E aí foi bater lá na porta do Cruzeiro. Eu quero que você fale sobre esse personagem que, para mim, é algo assim, um desperdício, essa gestão que fazem do futebol do Gerson, da carreira dele, porque ele tem bola, ele é diferente, ele assume o meio de campo ali com propriedade. Olha a animação dele no Zenit. Olha o meme pronto. Cheguei. Incrível. Zero alegria. Não, é incrível. E o futebol também é isso ainda, é alegria, né? Quando você tem um staff que não pensa no jogador, porque veja bem, você tem quem estragou a maioria dos jogadores que a gente vê no negócio de staff foi o pai do Neymar. Só que o pai do Neymar, ele é bilionário. Ele conseguiu fazer uma carreira do filho dele espetacular. Então é 1 em 500 mil. O pai do Neymar é o cara. Aí depois coloca o pai para tomar conta da carreira, arrebenta. O menino saiu por causa de dinheiro. Aí voltou querendo espaço. Quer dizer, sem planejamento nenhum. E todos nós falávamos aqui, você tá no Flamengo, no maior time. Ganhando tudo. E ele tava bem na seleção, hein? Na seleção, melhor fase. Tudo. Você vai e tira o moleque, joga o moleque lá no frio. Quer dizer, staff zero, vocês perderam. Perderam o menino aí, agora a cabeça do moleque para fazer voltar, ativar novamente, para poder fazer jogar, eu acho que o Tite é o cara. Para poder fazer a cabeça desse menino, colocar no lugar a cabeça desse menino, para ele procurar uma gestão melhor também, porque muitas vezes o pai também atrapalha. Tem que colocar o foco na cabeça do pai, né? Porque o Gerson, ele tem que jogar bola. Mas nesse caso, se colocar na cabeça do menino, o menino vai correr pro lado bom. Porque arrebentaram a carreira desse menino. Mas a responsabilidade é dele também, Ronaldo. Quando você também não quer ir, por mais que meu pai queira, não. Mas peraí, quem vai jogar vai ser eu. Foi por causa da grana. Esse menino aí tem 28 anos, hein? Ele pode tomar as decisões. Mas assim, se é por conta da grana, por que não segurar um pouco mais no Flamengo? Porque não ganha pouco, ganha mais títulos. Ganha dinheiro, continua indo para a seleção e aí depois da Copa do Mundo fala, eu quero férias, eu vou para a Rússia. Eu não jogo bola, passo um frio, ganho uma grana, mas eu carimbei meu passaporte para mais uma Copa. É brincadeira. É um negócio que chega a dar uma bronca, Cicinho, porque é um cara que está com a vida encaminhada. É que você tocou no ponto crucial disso daí, é o quê? Mal assessorado. Mal assessorado, porque se o assessor chega, quem está gerindo a carreira dele fala, olha, é o contrato da vida. Não adianta falar isso, porque o Gerson... tem 28 anos, né? 28 anos. E outra, se ele quer um contrato da vida, se ele abre a boca, ele vai para a Arábia, vai para o Catar. Vai ter lugar para faturar. Lugar quente, que joga quando quer. Agora, assim, você ir para a Rússia é totalmente, assim, uma diretoria amadora. Eu acho que a assessoria do Gerson chegou na diretoria do Flamengo, como sempre blefaram, né? Sempre fazia isso quando o Gerson começava a jogar e falou, ó, nós temos essa proposta. O Flamengo não deu o braço a torcer, falou assim, ó, ele não é o rei da cocada, então assim, se quer ir, então vai. Aí ficaram de mãos atadas. O Flamengo falou, não vamos aumentar e teve que optar. Então assim, mal assessorado, que agora ele volte e retome o bom de futebol. E aí ficou ruim pro Gerson, que aí o Flamengo vai no mercado, traz Jorginho, traz Saúl. E depois de 2 deixadas do Flamengo para trás, fica difícil. Mas se ele voltar para o Brasil, voltar para o Cruzeiro, que ele se reencontre, né? Porque é um bom personagem, tem um futebol diferente, mas vem para ficar. Agora, a Copa do Mundo, de fato, o Gerson jogou pro alto, porque só tem 2 amistosos e dificilmente ele vai entrar nessa lista do Sampaoli. Vamos falar do tricolor paulista, gente? Olha, o São Paulo se reapresentou agora também no final de semana, já realizou os exames médicos e partiu rumo a Cotia. O elenco e toda a comissão técnica ficarão lá quietinhos, concentrados no CT da base, até a estreia do Paulistão, que acontece já com um jogo bom, hein? São Paulo e Mirassol. O zagueiro Arboleda, esse apareceu com 2 dias de atraso. Feliz ano para vocês. Primeiros passos dados. 2026 começou para o São Paulo. Abraços, reencontros e a mesma mensagem em comum. Um feliz ano para o tricolor. Com certeza, o mais ansioso para este reencontro foi Jonathan Calleri. Isso porque o atacante está longe dos gramados desde o dia 16 de abril de 2025. No ano passado, foram só 3 gols marcados. Muito pouco para o artilheiro São Paulino, que pode voltar a fazer o que sabe já nesse início de temporada. Parece que sou um moleque da base que vai treinar por primera vez con los profesionales. La verdad, otra vez me siento con mucha vontade de vencer, de ganar, de otra vez sentir a sensación que
entrar de novo no Morumbi, entrar de novo com a camisa do clube. Sou um garoto feliz de novo. Sexta foi dia de reapresentação. Os atletas passaram por exames antes de começar o treino na parte da tarde. Luan, André Silva e Rian estão em recuperação e apenas correram no gramado. Sábado, Crespo deu sequência às atividades e desde então todos estão concentrados no CT de Cotia, inclusive as novidades são paulinas. O volante Danielzinho e o goleiro Carlos Coronel, que foi anunciado neste final de semana. Quando você fala de São Paulo, para mim, vem automaticamente grandeza. Eu acho que em todos os aspectos, assim, São Paulo abre as portas, abriu a porta para mim, não tinha como recusar, não tinha como, não tinha, tem que abraçar, porque é um gigante do futebol, com muita história, muita tradição, então é isso que o São Paulo representa para mim hoje. Carlos, prazer, tudo bom? Bem-vindo! Tudo bem? A equipe fica concentrada até a estreia no Campeonato Paulista, neste domingo, contra o Mirassol fora de casa. Muito bom, porque aqui toda a gente vai ficar junto ali no Cotia, onde muitos moleques aqui que estão agora no profissional já moraram lá, então acho que vai ser uns dias bem especiais. Vamos tentar incluir aos jogadores novos que vêm, dar a bem-vinda para eles e tentar fechar o grupo cada vez mais, porque a gente sabe que vai ser um ano em que a gente tem que vencer. Feliz ano novo para toda a gente. Vamos São Paulo. Para vencer, o São Paulo precisa não só de Caleri. Neste início de temporada, o departamento médico está praticamente vazio. O torcedor espera que assim permaneça, já que em 2025 foram mais de 70 lesões atendidas pelo DM. O filho chora, a mãe não vê. Nahuel Ferraresi. Meu amigo, tá aí o São Paulo se reapresentando, o time já concentrado lá em Cotia. Tem Mirassol pela frente e eu tenho aqui o elenco completo do Jogo Aberto a partir de agora se reapresentando também. Dá aquela passeada com a câmera aqui, um time de responsa do Jogo Aberto, o capitão Dracena aqui jogando na nossa ponta, Cicinho, Chico Garcia, ó o Capelano, eu espero que o Capelano tenha tomado o remédio dele do dia. Então. Doutor Marco Aurélio, querido amigo, um ótimo dia para o senhor, seja muito bem-vindo, um feliz ano novo. Vamos falar um pouquinho de São Paulo, doutor, tudo bem? Olá, bom dia, bom retornar, né, nesse recesso, estamos todos juntos aqui. O São Paulo é uma incógnita, né? Essa é a verdade, sem reforços, um ou outro jogador, o menino do Mirassol pode ser uma boa contratação, mas falta muita coisa para o São Paulo. O reforço do São Paulo seria os grandes jogadores, né? Seriam os grandes jogadores voltarem bem. Caleri e Lucas, especialmente. Eu ia te pontuar exatamente, né? A gente acompanhando ali o retorno do São Paulo, a concentração, a gente pode falar que o Caleri é um reforço, né? Porque, infelizmente, ele se lesionou na temporada passada, ele parou de jogar em abril. Fora o Campeonato Paulista, que ele marcou 3 gols, ele jogou 2 partidas da Libertadores, 3 do Brasileiro e não vimos mais o Caleri em campo. Ele volta agora, então a gente pode colocar assim como reforço e que o São Paulo esvazie de vez o departamento médico, né? Tomara, né? O Caleri tem uma coisa muito boa, ele é muito vinculado ao São Paulo, ele tem uma alma muito forte ali, uma identificação com o São Paulo muito grande. Tem prazer de jogar. Acho que o São Paulo precisa ter jogadores que queiram jogar no São Paulo, que tenham a sua marca dentro do São Paulo e não pode ser um bando de jogadores que não têm comprometimento. Então, Caleri e Lucas com certeza serão excelentes reforços para o São Paulo. Lembrando que o Oscar não deve voltar, o São Paulo e o Oscar também ainda não anunciaram se ele de fato vai se aposentar, quando vai se aposentar. Final do ano ele teve problemas, né, com o coração, ali ele treinando no CT de São Paulo, mas a notícia essa é que não volta, mas ainda não bateu o martelo que vai parar. Vamos fazer o seguinte, vamos falar do Palmeiras aqui no Jogo Aberto, porque o Palmeiras foi o último grande da capital a voltar das férias. E antes do retorno, o clube aproveitou para anunciar ele, Marlon Freitas. Não ganhou nada também. A temporada de 2026 para o Palmeiras começou no aeroporto, com a chegada do primeiro reforço, o volante Marlon Freitas, no segundo dia do ano. No dia seguinte foi a vez de conhecer a academia de futebol, um tour pelas instalações do Verdão. São coisas que tem que linkar, né? Não adianta você ter estrutura e não ter pessoas capacitadas, não adianta você ter pessoas capacitadas e não ter estrutura. Então eu acho que aqui
eu vou encontrar eles, já estou encontrando, né? E isso para mim é fundamental. Pessoas cuidando de pessoas, ter uma estrutura para poder desempenhar o melhor, né? Ter o apoio e a confiança das pessoas aqui dentro também, a parte interna para mim é o principal. Mas o jogador só foi anunciado oficialmente neste domingo, dia 4, aos 30 anos de idade e cheio de sonhos. Hoje estar aqui vestindo a camisa do Palmeiras, né? Para mim é um sonho realizado, é um sonho da minha família. E quando eu contei para eles que estava tudo certo, pô, sem nem te explicar, né? Foi uma gritaria dentro de casa. Eu tô muito feliz de estar aqui mesmo. A ficha ainda tá caindo. O ex-botafoguense Marlon Freitas teve seus direitos comprados por 35,9 milhões de reais e chega para suprir a saída do argentino Aníbal Moreno, vendido ao River Plate por 38,7 milhões. A ideia de Abel Ferreira para 2026 é ter um meio de campo mais experiente para a temporada. Tenho muita convicção, confiança que esse casamento já deu certo, não vai dar certo, não, já deu certo, né? E eu tenho certeza que vai ser um ano vitorioso para nós, né? E eu estou muito feliz, né, desfrutar de cada momento aqui vestindo a camisa do Palmeiras, ansioso, né, para poder jogar no Allianz, né, a favor. Quem também não fica para 2026 é o zagueiro Mikael. Ele será emprestado ao time de Messi, o Inter Miami dos Estados Unidos, por uma temporada. O elenco palmeirense se reapresentou neste domingo à noite. Os jogadores jantaram e dormiram na academia de futebol e nesta segunda-feira irão passar por baterias de exames. O técnico Abel Ferreira se reapresenta amanhã aqui na academia de futebol. Como ele saiu de férias dias depois do elenco para finalizar o planejamento de 2026 e também tratar da renovação de seu contrato, ele inicia seu trabalho nesta terça-feira, já com o elenco treinando com bola. A estreia na temporada de 2026 será no sábado contra a Portuguesa, no estádio do Canindé. E foi Abel Ferreira que fez o primeiro contato para contratar o volante Marlon Freitas. Eu tomei até um susto quando eu recebi a ligação dele, né? Fiquei surpreso, mas isso mostra a confiança, né? Isso para o jogador é muito importante, né? E a gente conversou bastante, né? Não falamos ainda dessa parte tática, da função que eu vou exercer ali dentro do campo, mas o mais importante é estar aqui, se entregar, né? Se entregar, tá sempre apto para poder ajudar, né? E a escolha sempre vai ser do Mr. Abel. Todo ano o Palmeiras briga para poder vencer, né? Então, assim, fiz a escolha certa. Tá aí o primeiro e único reforço do Palmeiras até o momento. A gente vai falar muito sobre o Marlon Freitas, mas antes eu quero saber, vou perguntar pro Dracena, mas vou começar com o Ronaldão aqui. Se pega bem, Ronaldo, esse retorno do chefe depois. Não é a primeira vez que o Abel Ferreira faz isso. O elenco se reapresenta, o Abel Ferreira volta depois. Só que é o seguinte, a última vez que ele fez isso, o Palmeiras levantou taça. Não foi o que aconteceu ano passado. Brigou por tudo, mas não ganhou. Isso nos bastidores. Pega bem, ou ele é o chefe, ele tem o privilégio dele, cada um que desfrute do seu privilégio. O chefe tem sempre a batuta e né, ele pode fazer o que ele bem tem. O chefe é o chefe, minha Renata. Minha Renata. Tipo Renata Fã, que está descansando, ela pode e merece, porque esse elenco aqui... não, vocês deram uma canseira na Renata na temporada, assim como o Internacional, porque eu vi. Era isso que eu queria dizer, menina Lívia, porque a menina Renata está de férias, é isso, então está certo, chefe, está certo, porque foi um ano difícil. Ficou preocupado, né? A Renata tá assistindo. Quase que eu ia falar besteira, mas tá certíssimo, a Renata descansando, porque o Abel foi a mesma coisa, se você espirrar bebida, saúde, e o Abel a mesma coisa, o Abel ele é um cara muito inteligente, o chefe em si, todos os chefes são inteligentes, porque eles sofreram demais o ano passado. Você abriu o programa cornetão do chefe sobre o que estava escrito ali, só pra te avisar. Não, é porque colocaram preso, né? O Corinthians sempre negócio de preso, aí colocou mal. Entendi a vossa mensagem. Você entendeu? Captei a vossa mensagem. O Abel tá certo, porque ele precisa ter a cabeça boa pra fazer todas as táticas, assim como a menina Renata, a cabeça traduzindo, boa. o Ronaldo quis dizer o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele é o técnico, vocês são jogadores, vocês se representam. Dracena, você compactua desse pensamento do Ronaldo? Não. Não?
Edilson, acabou de chegar. Você acha que a Renata tinha que estar aqui, então? A Renata tem o direito dela de ficar 30 dias. Aí Vamos devagar, outra coisa. Dia 5 de janeiro. Agora, o Abel, ele tem que dar exemplo. Ele é o comandante. Ele tem que chegar primeiro lá, receber o Marlon Freitas, receber os jogadores também. Então, eu acho que na minha visão, como ex-atleta, pega muito mal. Porque se meu comandante não está junto comigo nos primeiros dias, então como que vai cobrar desses jogadores? Agora, eu entendo que ele ficou aqui resolvendo alguns outros problemas, não sei coisa particular ou não, mas o clube tinha apresentação para dar, cara. Oi, Renata, tá falando do Abel. Você pode ficar com o que você quiser, viu, Renata? Pode ficar à vontade aqui. Vou te falar, a Renata, ela merece, a Renata merece roubar férias de vocês, porque além do Internacional ter maltratado a Renata, vocês não valem nada. Cara, o final da temporada que vocês maltrataram a loira, eu vi. Não é a Renata que é ingrata, não, é o elenco aqui. Eu um soldado pra lá, viu, Lívia? Eu fiquei tão remorso. Tanta dó da loira. Fabinho Soldado, vai pra lá, bebedo. Aí mandei o Palino também, mandei um monte de gente. Eu vou te aliviar, porque você ficou preocupado com esse negócio de falar de chefe. Chico Garcia falou muito, a fumaça sobre Marlon Freitas, vem ou não vem? É um reforço pontual. Diferentemente dos reforços da temporada passada, já chega azeitado, calibrado, era comandante no Botafogo, né? Comandava ali a braçadeira, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Chega para jogar, até porque o Lucas Evangelista ele lesionou. Isso. E aí você acha que ele chega de fato para assumir a posição, deixar o Andreas Pereira um pouco mais à frente? Eu acho que essa é a ideia, porque desde a saída do Richard Rios ali, o Abel teve muita dificuldade de encontrar esse jogador. E aí a contratação do Evangelista, que eu achei até boa naquele contexto, mas considero o Marlon Freitas até bem acima, pelo que ele desempenhou no Botafogo. Já no Atlético Goianiense, mas aí quando ele chega no Botafogo, obviamente ele sobe de patamar. Já tem 30 anos, então é um cara com perfil de liderança, tem uma bola longa muito boa, vitorioso, né, qualificada, vitorioso, vencedor. Tem o quê, menino? Uma bola longa, né, esticada, né, que sabe fazer... que o Abel gosta, né, de sair de trás, às vezes dar uma bola esticada. Mas, pô, o Felipe Melo fazia isso, o Richard Rios, um cara que aparecia na frente, o Marlon também tem essa capacidade. O Aníbal foi embora, então você faz algumas reposições ali, eu acho que vai ser titular absoluto. E quando a gente fala assim, o mercado da bola do Palmeiras está tranquilo, mas o Palmeiras precisa tanto contratar esse ano, Capelanes, porque ano passado foi o ano que mais investiu. Talvez possa não ter investido tão bem. Não ganhou nada, vai na zoeira. O adversário tá no direito e tem que zoar mesmo, porque o futebol é assim, mas brigou por tudo. A gente coloca como uma decepção por conta disso, né? Bateu na trave no Brasileiro, na Libertadores, no Paulista, na Copa do Brasil, mas disputou tudo. Precisa ir com tanta sede no mercado agora ou não? Trazer energia de volta para esse elenco, o Marlon Freitas, que é um personagem importante nesse meio de campo. O Palmeiras pode ir mais na manha do gato no mercado da bola? Não, eu acho que o Palmeiras tem que ir forte no mercado. Porque se você for analisar, torcedor, preste atenção. Veja só a quantidade. Aqui um palmeirense. Não, aqui está um palmeirense. Mas veja só a qualidade, não a quantidade. A qualidade que o Palmeiras trouxe da temporada passada para essa. Qual foi a grande qualidade? Andreas, Vitor Roque. Andreas, Vitor Roque. Tá ruim? Só aí tem 100 milhões. Torres, um ali, o outro ali, o rapaz estava na lateral esquerda. A festa contra o LDU. Entendeu? É esse tipo de coisa que eu tô querendo dizer. E a tendência que o Palmeiras, querendo ou não, perca um ou outro... Mal? Peraí, não entendi. Você acha que contratou mal? Eu acho que o Palmeiras contratou mal pra caramba. Você gastar mais de 700 milhões de reais pra você achar 2 jogadores no seu elenco bons, que o Andreas Pereira nem jogou aquela bola que se esperava, pra começar. Tá mais pelo nome do que pela bola. Ponto. O Vitor Roque foi a única contratação que o Palmeiras fez, gastou e deu retorno em campo. O resto... E só chuveirinho, né? Só chuveirinho pra área. Você tá esperando. Então, se o Palmeiras quer brigar por tudo nessa temporada, assim como foi na temporada passada, com qualidade, aí sim, o Palmeiras tem que ir forte no mercado e contratar. Porque você vê um Flamengo se movimentando... Não quantidade. Depende, uma, 2, 3 peças pra vir ser titular. Umas 4 peças. 4? Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu acho que o que eles precisam é mudar o perfil da contratação. Personagens que cheguem prontos. Vou te dar um exemplo cascudo, aqui. Calejado, não um menino que precisa ser lapidado, ganhar experiência. Não é lugar pra ganhar experiência. O Palmeiras vai chegar pra resolver. Até agora a gente não sabe se o Maurício é titular ou se o Rafael Veiga é o titular. É difícil. Mas o Palmeiras tem gente capacitada lá dentro pra poder contratar. O Paulinho, cara. Paulinho não dá pra contar. Não dá pra contar com o Paulinho. Tá mais em festa, mais ali do que jogando. Subiu a música, é o seguinte, hein? De olho no telão aqui.
aqui, porque nós vamos pro intervalo e na volta vamos pra Baixada Santista, porque Gabigol vai falar. Chora, e coração, você vai tem alguém acompanhar aqui no Jogo sofrendo Aberto. No estúdio. Tem alguém sofrendo no estúdio. Não vou dizer quem. Quem? É isso, o intervalo foi rapidinho, estamos de volta com o Jogo Aberto. Vem naquele passeio, vamos lá pro nosso telão, porque Gabigol está falando na Baixada Santista, a gente acompanha. Com o nome de Gabriel. Eles estão aqui e um deles vai representar todos esses torcedores que são sócios do Santos Futebol Clube com uma pergunta. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Estou aqui em nome dos 9 sócios aí, que todos nós temos o nome de Gabriel ou Gabriela Barbosa. Não sei se é uma coincidência ou um destino, não sei. Todos do Santos Futebol Clube. Primeiramente, agradecer ao Santos de ter dado essa oportunidade de nós podermos estar aqui. Segunda fileira, estamos presenteando um marco para o Santos. E eu queria que você falasse como que é voltar a usar o manto sagrado do Santos Futebol Clube. Obrigado. Obrigado. Na verdade, voltar a usar talvez não seja a palavra certa, né? Porque essa aqui eu nunca tirei. Sempre usei, sempre foi a camisa que meu pai colocou em mim quando eu era pequeno. Todas as vezes que eu tive chance de usar em casa, eu também usava, trocar com os jogadores, tá sempre perto. Então, essa camisa aqui para mim é muito especial e sempre foi a camisa que eu usei na minha infância para jogar bola na rua e na base do Santos também. Então, voltar agora para casa é um sentimento totalmente especial. Você chegar no CT, chegar na vila, chegar na rua, no restaurante e saber que todo mundo está torcendo por você, que todo mundo está cumprimentando você e está feliz por você, ter esse apoio de todos é muito importante nesse momento. Então, realmente, é uma realização e eu estou muito feliz. Gabriel, a sua aqui. Ricardo Martins, TNT Esportes, tudo bem? Tudo bem. Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho do que você está vivendo, né? A gente vê sua família emocionada, sua mãe bastante emocionada. Esse seu retorno. É um retorno que, no primeiro momento, deixou o torcedor do Santos meio que dividido, né? Gabriel teve aqui outro dia com a camisa do Cruzeiro, o torcedor até brincou, né? O Tassiano é melhor do que você, tal e coisa e tal. Você teve algumas vezes aqui, fez gol em cima do Santos, mas você nunca negou o amor que você tem pelo Santos. Queria que você falasse justamente sobre isso. Essa volta sua, por esse amor que você tem pelo Santos, em poder estar perto da sua família, voltar a vestir a camisa do Santos. E o que você espera do torcedor do Santos nesse seu retorno? Desconfiado? Te apoiando, cantando a sua música e se você estreia no sábado. Obrigado. Não, como eu falei, muito feliz de estar em casa, né? Antigamente eu sempre morava em lugares mais, entre aspas, distantes, então meus pais sempre iam me visitar, viam um jogo e depois voltava para casa. Agora a gente tem um contato diário, então às vezes eu passo ali, agora já passo na casa da minha mãe, do meu pai, para comer alguma coisa. Então esse contato vai realmente me fazer muito bem. Como todo mundo sabe, a minha namorada também é daqui de Santos, então as famílias vão estar próximas. E sobre o que aconteceu aqui na Vila, eu acho que é totalmente natural, né? Eles estavam defendendo o Santos, eu sou santista, eu também tive aqui muito ali na Jovem e xinguei muitos jogadores também quando saía do Santos e vinha jogar aqui. Eu defendia outro time. E todo mundo sabe da minha característica como pessoa, como ser humano. Eu não sou um tipo de jogador que vão me xingar e eu vou me abater. O que aconteceu aqui foi com uma pessoa só, né? Não foi diretamente com o Santos. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de demonstrar o meu carinho pelo Santos, eu fiz. E agora é trabalhar bastante. O que eu posso prometer para a torcida é empenho, dedicação, é uma coisa que eu sempre fiz e espero que a torcida compreenda que as coisas passaram e agora a gente está aqui juntos, né? Juntos por um objetivo que é colocar o Santos onde ele merece. Tô pronto, depende do mister, né? Depende de mim, mas eu tô bem, tô me sentindo muito bem. Gabriel, boa tarde. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 105 FM, seja bem-vindo novamente.
falei há pouco com o seu pai, né? E ele também, demonstrando essa emoção que o Ricardinho citou, falou da importância da namorada, da família, do Neymar, que você é muito fã. Queria que você falasse um pouquinho desses bastidores, se possível, da sua saída do Cruzeiro e chegada aqui no Santos, o que te fez tomar uma decisão final para poder voltar ao Santos. Bom, tá ali, a gente está acompanhando a coletiva de imprensa do Gabigol, tá leve, tá feliz, como ele disse, ele tá voltando para casa, pro time de coração, ele disse que é santista. Eu gosto dessas coletivas de imprensa, porque quando você puxa num passado não muito distante, né, Chico, aí você fala, mas rapaz, eu ouvi isso e era outra cor a camisa ali, mas tá tudo bem também, ele se sente em casa, tá na Vila, de fato, ele tem a sua história ali no Santos e tá pronto. Ele fala, olha, depende do mister, eu tô me sentindo bem. Chico Garcia, eu não pontuei, né? Pode falar, Chico. Não, mas é porque ele maltratou também o Santos nos últimos anos aí, né? Ok, né? Você tem que jogar bem contra qualquer equipe, quando tem uma outra equipe que paga o seu salário ali, e ele virou um ídolo no Flamengo, virou um dos maiores jogadores da história por tudo que ele fez. Agora, muitas vezes ele era provocado, porque, claro, né, era rival naquele momento pela torcida do Santos e respondia, mostrava a taça de Libertadores, fazia o muque, comemorava bem, mas tudo bem, eu acho que isso faz parte do futebol também, né? Ele é formado pelo Santos, tem um carinho pelo Santos, o Santos viveu momentos muito difíceis nos últimos tempos, enquanto que ele ganhou um outro status, e aí ele foi para um clube valioso, que estava disputando títulos, e agora ele está, de certa forma, assim como o Santos, tentando fazer uma reentrée, né? No mercado da bola. Ele está tentando fazer uma volta, um retorno às origens também, ao bom futebol que ele já desempenhou. Tomara que esse casamento dê certo. Só para você que está assistindo o Jogo Aberto, o problema foi lá na coletiva de imprensa na Baixada Santista. O Gabigol está lá esperando para resolver, entender o que aconteceu. Enquanto isso, a gente vem para a resenha aqui. Marco Aurélio Cunha tem um ditado que diz que se ex fosse bom, seria atual, né? Opa! Vocês nunca ouviram isso? Rapaz do céu! Se ex fosse bom, seria atual. Você acredita nesse reencontro, esse casamento que pode voltar a dar certo? Qual é a sua expectativa? Porque o Santos precisa. Suou na temporada passada, brigou para não cair, comemoraram muito o retorno do Neymar nos últimos 3 jogos ali, foi um alívio o retorno do Neymar, o sacrifício dele. O Santos precisa, assim como o Gabigol. Você acha que pode dar bom? Gabigol é um grande jogador, um centroavante impressionante. Agora, se quiser jogar, vai ser um grande reforço. Se ele cuidar do Santos como cuida dele mesmo, eu acho que ele vai ser um grande reforço. O problema é conciliar todos os interesses. A vida particular, a amizade, o treinamento forte, ser substituído eventualmente, não reclamar. Então, eu acho que o jogador tem que ter um comportamento onde a hierarquia é respeitada. Se ele respeitar a hierarquia e se doar, vai ser uma grande contratação. Basta querer, porque a gente comentou aquele no Cruzeiro, Dracena, que ele ficou no banco, mas também não causou polêmica, né? Parece até que, diria que ficou confortável. O Gabigol não foi esse cara, esse personagem que causou em Minas Gerais, né? A expectativa era outra. Chegar para ser titular, ser o cara do Cruzeiro. Não foi. Mas no banco, estava no banco, ficou e zero polêmica. Acho que para evitar a polêmica agora, o Tite chegou, ele saiu, fica bom para todo mundo, bom para o Cruzeiro, e ele que volta para o Santos, que precisa dele, tem espaço para ele e ele precisa voltar a jogar bola. E quando ele entrava, fazia diferença. Ele fazia gol, era um cara que se posiciona muito bem, é finalizador. Dentro da área ele finaliza muito bem, sabe se posicionar. E agora, a gente sabe que o Santos viveu um momento muito difícil ano passado. Então, você trazendo jogadores da qualidade e do nível do Gabriel, acho que você acaba elevando esse patamar. Então, eu entendo que a expectativa vai ser muito grande nessa dobradinha ele e Neymar, porque um consegue ver jogadas que ninguém imagina e o Gabriel é um jogador inteligente, então aquele movimento que ele vai fazer. Agora, entendemos também que alguém vai ter que carregar esse piano. Alguém vai ter que tipo assim, se sacrificar de repente para que esses jogadores dentro do campo possam exercer a função de fazer gol, de dar passe. Então, eu entendo assim que a expectativa é muito grande. E eu acho que o melhor clube para que o Gabriel jogasse nesse momento, porque há 2 anos ele não joga futebol. Ele entrava um pouco.
E quando entrava até que bem em alguns momentos. Agora é o momento de ele reencontrar o seu futebol no clube onde que foi revelado. É engraçado, eu estava ouvindo vocês, aí você pensa no Gabigol, o Chico pontuou aqui, que ele comemorava contra o Santos, mostrava a tatuagem da Libertadores, ele é ousado, ele gosta, né? Quanto mais você xinga o Gabigol, parece que mais ele gosta, porque ele joga bola, ele faz gol, ele dá aquela zoada. Mas a vaidade, Ronaldo Giovanelli, ele consegue deixar de lado muitas vezes. Por exemplo, no Flamengo, ele jogou bola ele abriu espaço para o Pedro. Acabou que ele perdeu espaço na seleção brasileira, mudou de posição e o Pedro foi para a seleção. Ele fez uma dupla maravilhosa com o Pedro, bebê. Você também, mas acabou que o Pedro foi para a Copa e o Gabigol não, porque... E era para ele ter ido também, porque pela fase que ele estava, maravilhoso. O cara é o cara. Você não adianta falar desse menino. O Gabigol, ele é um cara que vai ajudar muito. E se chegar ainda o Rony, como estão falando aí, você imagine só, o Cicife quando ele quer essa cara, você não tem esse trio aí. Você não tem esse trio. Não, que é o quê? Ele queria pro São Paulo. É Neymar, Gabigol e Rony. Imagina isso aí, que time é esse? Quem vai marcar? Esse aí é o problema do... Mas aí você quer tudo, Capelani. Do jeito que vocês estão falando... Gente, o Santista do programa aqui está. Caro. Aqui está o Santista do programa. O jeito que vocês estão falando, parece que o Pelé, o Coutinho, o Pepe, o Zito, é o time do Santos novo. Menos, bem menos. As pessoas estão pegando muito pela história. Não, mas é um problema de cada vez, né, Capelanes? Não dá para não marcar e não ter gente para fazer gol. Primeiro, tem como resolver um problema, então vamos resolver um. Depois você pensa nos outros, porque você começar o ano sem ter gente para fazer gol, sem ter gente para marcar. Mas também não é o Pedro, não é o Thales Magno, não é Gabigol, Neymar, é diferente. É diferente. Não é Félix Torres, não é Kaká. Aí não é mesmo. Patamar é outro, velho. Agora, só um minutinho, porque eu preciso liberar Ronaldo Giovanelli, porque daqui a pouquinho tem Copa Africana de Nações, meu amigo. Bom jogo. Muito obrigado. Um abraço. Passaporte na mão, enquanto o Ronaldo se teletransporta para a Copa Africana de Nações, Egito e Benin daqui a pouquinho. Egito e Benin, meu próximo voo. Obrigado, vai com Deus. Chegamos no YouTube. Cicinho, o Capelano estava falando aqui, mas, gente, vocês estão preocupados, vocês só falam lá na frente do ataque, quem é que marca nesse Santos? Problema de cada vez, você vê isso como um problema, a possibilidade de Gabigol, Rony e Neymar? Não, um problema não é, né? Aí, digamos que tem, assim, no papel a solução para o ataque. Mas também nós não podemos deixar de analisar o sistema defensivo, que se não fosse o Brasão, o Santos teria caído para a segunda divisão. Fez muito milagre. Entendeu? Então Tanto ele que fez na minha seleção do campeonato eu coloquei o Brasão. Exatamente. O Santos, doutor, o senhor enxerga futebol? Ah, enxergo. O Santos, a lateral direita, o Mike e o Igor Vinícius deu conta do recado. Mas a lateral esquerda ainda, o sistema defensivo do Santos ainda é muito deficiente. Então o Santos precisa procurar reforçar. Porque... Então você concorda comigo? Não, eu concordo. Não, gente, mas a janela já terminou. Mas a janela já terminou. O doutor me bateu, o Chico me bateu, o Edu me bateu. Cadê? Mas olha só, não bati, mas eu posso bater agora, porque ninguém discordou de você. Ninguém discordou, falou, eu só falei um problema de cada vez. Você não pode reformar o teto, quintal, o portão, de uma vez que bater a chuva, entra água. É isso. Tem a possibilidade de reforçar o ataque? Vamos no ataque. O mercado, os dirigentes ali, a diretoria, meu amigo, vocês vão mapeando o mercado, porque a possibilidade no momento é essa. Eu não vi notícia, nenhuma fumaça falando, olha, tem um zagueiro livre, o Santos está de olho. Está de olho no Rony. Então, se o Rony é a bola da vez, o Gabigol é a bola da vez, traz. E a zaga? Mas tem que continuar trabalhando. E a zaga? E a zaga? Quero saber da zaga. E as laterais? Eu só acho que a janela já fechou. Não é assim. A janela abriu hoje. O Cicinho foi perfeito. Se não fosse o Brasão, o meu Santos estava na Série B. Aí fica querendo contratar Gabigol, fica querendo... Não, tem que contratar atrás, melhorar o time. Eu acho assim, acho que a zaga precisa reforçar, mas se não vier, eu acho que é sair da conta do recado. Zé Ivaldo dá? O que eu acho que o primordial tem que ter um cabeça de área na frente dessa defesa. Zagueiro bom quando tem volante bom. E o Santos tem só o Zé Rafael. O resto não sabe jogar ali. Se você trazer um jogador para marcar ali na frente da zaga, que deixa depois o Zé Rafael jogar, eu acho que o Santos você foi bom porque tinha um volante bom. Sim. Se não tivesse um volante ruim, você era ruim. Tá ferrado. Ô, Marco Aurélio, o Dracena foi muito feliz ali, porque se você deixar o buraco no meio de campo, estoura na zaga e não tem jeito. Aí o goleiro vai continuar fazendo milagre e não tem zaga que vai segurar.
Olha, eu acho o João Schmidt um ótimo volante, canhoto, sabe sair jogando, bola longa, bola Não é o primeiro curta. volante, é o primeiro volante, doutor, ele? Ele pode ser primeiro, pode ser segundo. Ah, Ninguém joga então grudado. é a seleção brasileira. Entendeu? Eu acho muito bom o João Schmidt. Então tem o Zé Rafael, acho que tem 2 bons volantes ali. Pode ter mais um, evidente. Não, é que nós estamos criticando o Santos que está reforçando o ataque que precisava. Não, eu não tô criticando, não. Nós estamos invertendo tudo, pô. E contratou um monte de canhão pra jogar. Até o Bilal tá lá até agora, ninguém sabe onde foi parar. Eita, Bilal. Segura que agora a gente vai voltar para ao vivo. Estamos ao vivo com o jogo aberto, com o elenco todo de volta. Quem aproveitou, o recesso aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais. Capelanes não sabe que protetor solar precisa ser utilizado. O doutor, olha o doutor tá bronzeado. O doutor tá bem juntado esse ano, doutor. O senhor tá demais. Tá a cor do Como pecado, que você hein, doutor? aprendeu hoje, doutor? Tá com a skin praiana. Olha lá, tá bronzeado. Doutor, tá o senhor bem, usa sunga tá na praia? jovem, né? Isso, negócio de sunga não é comigo, não. que É isso, bermuda. doutor? Uma sanguinha branca aí, doutor. Tirou uma onda aí. Fica com a coxa branca? Bermuda. Aí você dá uma puxadinha assim. Boa, doutor, nada de coxa... Nada de coxa branca. Gente, é o primeiro ao vivo do time completo, eles já voltaram nesse pique. Olha, antes do intervalo, nós estávamos falando sobre Gabigol, a apresentação do Gabigol lá na Baixada Santista. Infelizmente, lá no CT teve um probleminha, né? A coletiva teve que esperar um pouquinho, mas o Santos apresentando o Gabigol com camisa 9, ele falando que volta para casa, que está feliz, teve os momentos de provocação, mas todo mundo sabe que ele é esse personagem provocador, né? Mas que gosta porque ele responde dentro de campo. Marco Aurélio Cunha, para a seleção brasileira, acho que Gabigol não tem mais tempo. Mas Neymar ainda quer seleção brasileira. E aí você acha que um pode acabar, de fato, se ajudando nessa missão 2026? Jogadores muito bons tecnicamente, que se estiverem bem fisicamente, vão se ajudar com certeza. Neymar vai ser convocado na próxima convocação. Tenha certeza disso, ele vai estar na próxima convocação. O Gabigol perdeu muito espaço. Hã? Certeza mesmo, doutor? Você tem essa certeza? Eu tenho quase certeza. Não posso falar que tenho certeza porque não estou dentro da CBF. Não. Mas os atacantes que o Brasil tem, que estão aí disputando vaga e fora do Brasil, são muito fortes e estão jogando muito bem na Europa. Então, passou o tempo do Gabigol para a seleção, para essa Copa. Para frente, não sei. Mas nesse momento, lamentavelmente, ele ficou fora. Tem o Pedro, então ele perdeu um pouco o espaço. Mas o Neymar, eu acho que vai sim para a próxima convocação. O doutor falou assim, eu não tenho certeza porque eu não estou dentro da CBF. Até pouco tempo, nem que estava dentro da CBF, tinha certeza de alguma coisa, né? Porque nos últimos tempos ali estava um negócio meio sombrio. Parece que está mudando um pouco o cenário da CBF. Que bom, porque a gente precisa, né, de uma liderança aqui. Agora, Capelanes, quando eu falei de seleção brasileira, o Capela já tomou um susto, olhou pro lado, mas falou assim, para que lado vai essa conversa? Por que te assustou? Eu ia dar uma sublinhada aqui, que eu acho que eu tenho uma opinião impopular. Imagina. Eu opinião enxergo o futebol de uma outra maneira. Eu acho o Neymar genial, infelizmente não é mais o mesmo cara, hipoteticamente é o melhor jogador do mundo, pelo que as pessoas falam. Eu vou analisar hoje o Gabigol, já que o assunto é ele, tá? Pessoal, o Gabigol, pra mim, ele é um centroavante que me agrada na questão do personagem. Eu acho que o futebol faz parte, ironia, provocação, zoação. Tem muita coisa que não é mais mimimi, mas tem muita coisa que é mimimi hoje em dia. E hoje o jogador não pode fazer mais nada que, querem cancelar o cara. Eu acho que o personagem Gabigol é muito bacana e faz bem ao futebol brasileiro. Ponto. Dito isso, pra mim ele é um centroavante superestimado. Tá? Porque a seleção brasileira teve as suas chances e nunca conseguiu chutar uma bola no gol. No futebol europeu, foi para Itália, foi para Portugal, nunca conseguiu chutar uma bola no gol. Só joga aqui e olhe lá que há 2 anos não joga nada aqui, porque o futebol, tecnicamente, é um nível muito mais abaixo. Aí vão falar que eu sou vira-lata, mas essa é a realidade. E os fatos estão aí para serem provados. Então, o meu ponto de vista é o seguinte, falar em Gabigol e seleção brasileira hoje, em pleno 2026, é um assinte. Mas Rogério Ceni, Marcão, goleiro, foi pra seleção jogando só no Brasil. Estamos falando de gênios, né? Estamos falando de gênios. Rogério Ceni, Marcos, estamos falando de gênios. Mas olha que o Gabi só não jogaram na Europa porque não quiseram.
Porque eles tiveram propostas. Tá, mas a questão é o seguinte, é que a função do Gabigol, ela tá aberta, gente. Assim, eu também acho que hoje ele não tá jogando para ir para a seleção. E o tempo é muito curto, ele teria que fazer um primeiro semestre, assim, sei lá, 50 gols para ser lembrado. Chico, e se em 6 meses ele faz ali? Não, eu acho que não tá fechado. O que eu quero dizer é que a posição do Gabigol tá aberta. E aí, cara, a gente não sabe quem vai. Nem o Pedro a gente sabe, porque sofreu com lesões e tecnicamente tá abaixo nesse momento. Mas ele, e aí seria o Richarlison. Capaz ele meter 10 gols no Campeonato Paulista que nem o Guilherme fez ano passado e ser cotado pra seleção. Quando você usa o termo superestimado. Superestimado demais. Porque ninguém faz o que fez no Flamengo sendo um centroavante superestimado. Ah, Lívia, com aquela máquina aí a gente vai falar, não. Quantos gols que ele perdeu lá? Perdia gol pra mas aí aquele discurso, aí aquele discurso de videogame, com esse time até eu ganho. O Renato Gaúcho não ganhou com aquele time. O São Paulo. São Paulo não ganhou, exato. Renato Gaúcho não ganhou, São Paulo não ganhou e tinha aquela máquina. Então, assim, falar que é superestimado, eu discordo de você. Eu acho que ele é um bom personagem, ele se acomodou. Eu gosto dessa resenha que ele faz, desse jeito abusado dele, faz bem pro futebol. Ele se acomodou no Cruzeiro, tanto que a gente pontuou que ele nem causou polêmica. Eu tô no banco, tá confortável, tô ganhando 2,5 milhões, né? Ele ficou confortável. Agora, superestimado, eu discordo. Nota pro Gabigol, como centroavante. Você tá chorando porque ele fez gol contra o seu time na Libertadores. Fez gol mesmo, não tem problema. Tomamos vários gols. Capela, nota pro Gabigol. Vocês acham que o Gabigol é nota 8? Eu acho. 8? É um atacante nota... Eu não sei se ele é centroavante mais. Meu Deus do céu, porque acho que ele mudou bastante a sua característica. Ele não é um cara de área necessariamente, mas ele sabe fazer a função. Se o Gabigol é nota 8, mas ele é um cara versátil. Só pra entender, se o Gabigol é nota 8, o Matheus Cunha que nota? Que é um jogador comum também. É 8. Acima, você que você falou. 8. Não. É nota 9, 10? Então é o Pelé. Temos vários Pelés no futebol brasileiro. Vocês estão de brincadeira. Não, hoje você não pode pôr na mesma prateleira? Hoje? Imagina, gente. Pelo que ele construiu. O Matheus Cunha, o Gabigol. Mudou a característica. Mas o Matheus Cunha não é centroavante. Hoje ele tá jogando mais atrás. Falso 9, joga no United, falso 9. A questão é que nós estamos analisando nota 8 pelo futebol de hoje. Sim. Se você for analisar pelo futebol de 20 anos atrás, aí é diferente. Mas só que nós temos que analisar para hoje. Não. Eu tô analisando o futebol como contexto. O futebol não nasceu quando a gente nasceu. Há uma história por trás disso. Não, mas não dá para você colocar no patamar Pelé e Ronaldo Fenômeno. Não dá para você colocar no patamar Gabigol e Ronaldo Fenômeno. Cada um na sua época. Eu coloco onde eu quiser. Eu só insisto numa questão, porque assim, eu acho que quando vem essa defesa do Gabigol, tipo, não, ele não esqueceu, acho que ele vai jogar tal, é principalmente não só pela realidade dele, a realidade do Santos. O Santos precisa hoje de um personagem assim, porque se não vier Gabigol, vem quem? Sim, quando você pensa na posição e o tanto que o Santos sofreu para não cair, brigou ali, teve que contar com o Neymar, véspera de cirurgia. Quando eu penso no Gabigol, eu penso também na realidade do Santos. Não, a realidade do Santos e do futebol, o futebol brasileiro, o futebol, digamos assim, mundial. Você vê, o São Paulo, depois do Caleri, o André Silva se machucou. Quem que o São Paulo foi buscar o dinheiro, que era um terceiro? Eu ia dizer isso, com exceção do Flamengo, que ele saiu de lá, beleza, e aí encerrou o ciclo. E do Cruzeiro, que ele não conseguiu por uma característica do treinador que estava, cara, o Gabigol seria titular em outros todos os clubes do Brasil, até no Palmeiras. Até no Palmeiras. E tirando Palmeiras e Flamengo, que tem dinheiro para ir buscar fora, né? E agora Cruzeiro, os outros não têm dinheiro para ir buscar fora. Então tem que seria no Grêmio, no Inter, no Galo, no Fluminense, seria no São Paulo. Gente, vocês não estão pensando na saúde financeira do Santos. A verdade mas aí é outro debate. Vocês não, é o mesmo mas tá debate. misturando o debate, depois você vai ser o primeiro a criticar a gestão misturando, cara. Ele já está contratado. Vamos debater o que agora? O salário é caro. Você está pagando metade. Você acha que é bom, então? Mas é um cara valorizado, aqui administrativamente mas aí você desvirtuou. O Santos está quebrado, quase um bi de dívida, não tem dinheiro pra nada e fica trazendo um monte de jogador. Não, mas o Cruzeiro vai pagar uma parte. O Cruzeiro vai pagar uma parte. Eu uso uma colocação que é a seguinte: caro é o reserva. O titular que ganha, o que o Gabigol ganha, se cumprir a missão dele, é barato. É isso. Caro é o reserva que não joga e ganha. Era caríssimo. Era caríssimo. Se ele jogar no Santos e fizer gol, ele não deixa de ser caro. É isso. Aí ele é caríssimo. E tem um detalhe, gente. O projeto Gabigol no Santos não é só o Gabigol por si só. Acho que a gente está esquecendo do outro foco. É o Neymar.
ele se sentir confortável, os dois, é ter alguém para azeitar a bola pro Neymar e fazer o Neymar voltar a jogar bola. Acho que o projeto não é só Gabigol, volta ao Santos, volta pra fila, volta a jogar em casa. Quem vai ajudar o Neymar? Neymar se dá bem com o Gabigol? Tem tempo que estão querendo uma dupla. Cunhado? Tá em família, então isso que eu tô Se o falando. cara se der bem, tá lascado. Se o cunhado não é família. Cunhado não é família. A questão depois do intervalo eu falo Cheio mais de sobre vinheta cunhado. esse programa, hein? Cunhado, se fosse bom, né? Exato. Cunhado, se fosse bom, não começaria. Fala sobre a Copa Africana de Nações que vem aí. Beijo, Egito e Benin tá chegando com Sérgio Maurício, Júlio Gomes e Ronaldo Giovanelli. Eu volto amanhã com esses malucos aqui. A quinta série está presente em 2026. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Doutor quer falar mais. Vocês não